Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, atendendo ao pedido de mais um aluno, no caso agora o Vinícius Natan, ele enviou para mim esses 3 pedidos aí, pessoal. Mas é o seguinte, como estão chegando milhares de pedidos, eu vou atender apenas um pedido e quero pedir desculpas também que já estou atrasado. Isso aqui era para o dia 17/5 e já passou o dia. Me perdoe, aqui são muitas coisas, não estou conseguindo dar conta, tá bom? Então vamos responder essa segunda questão aí, olha só. Um pai dividiu 34 figurinhas entre seus 3 filhos, Frodo, Zeus e Apolo, de modo que Frodo recebesse o dobro do que Zeus recebeu, e este recebesse 6 figurinhas a mais do que Apolo. E voltando para cá, pessoal, olha só. Pessoal, novamente o professor Diego Marques, ele é professor da Universidade Federal de Brasília e resolveu ajudar também. Então olha aí, olha, ele colocou tudo detalhado, bonitinho, arrumadinho, já deixou tudo perfeito, fica bem mais fácil para mim, vai me ajudar muito. Então nada mais justo, pessoal, que dar um pulinho no canal dele, aí está o link, e se inscrever no canal dele para ajudar também, ok, pessoal? Ele sempre tem me ajudado aqui no canal, tá ok? Professor Diego Marques de Brasília. Pessoal, outra coisa, muitos alunos têm reclamado que as minhas aulas demoram muito. A aula de MDC, por exemplo, dura em torno de 1 hora, juros compostos, juros simples também em torno de 1 hora. Então, para não ficar muito cansativo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir essa aula em etapas. A gente vai aprender hoje apenas a interpretar esse texto aqui, tá bom? Esse problema de matemática. Vamos interpretar e colocar aqui os dados que a gente tem sobre isso. E na aula seguinte a gente começa a fazer os cálculos, tá ok? O pai dividiu 34 figurinhas entre seus 3 filhos, Frodo, Zeus e Apolo, de modo que Frodo recebesse o dobro do que Zeus recebeu. Olha só, de modo que Frodo recebesse o dobro do que Zeus recebeu. Frodo recebeu uma quantidade, e esta quantidade é o dobro do que Zeus recebeu. Zeus recebeu também uma certa quantidade. No entanto, o Frodo recebeu 2 vezes o que ele recebeu. É o dobro. Dobro quer dizer 2 vezes. Então, olha só. Então, Zeus, vamos dizer que ele recebeu uma quantidade Y. Y figurinhas. E o Frodo recebeu uma quantidade X de figurinhas. Mas, no entanto, não podemos esquecer que foi o dobro. X é o dobro de Y. Ele recebeu o dobro, 2 vezes mais que o Zeus recebeu. Essa é a interpretação, tá bom? A gente vai utilizar isso aí para baixo. E o Apolo, que é o terceiro filho, vamos ver o que aconteceu. Então, de modo que Frodo recebesse o dobro que Zeus recebeu, e este recebeu 6 figurinhas a mais que Apolo. Olha só, o Apolo ele recebeu uma quantidade de figurinhas. Só que o Zeus, olha só, este recebeu 6 figurinhas a mais que Apolo. O Zeus recebeu 6 figurinhas a mais que Apolo. O Apolo ele recebeu uma certa quantidade de figurinhas. Então vamos chamar essa quantidade de Z. Não sabemos esta, não sabemos esta, não sabemos esta. Sabemos que o Frodo recebeu o dobro do que Zeus recebeu. E agora sabemos que o Zeus recebeu 6 figurinhas a mais que o Apolo. 6 figurinhas a mais que o Apolo. Então como que a gente interpreta isso aí? Vamos ler de novo aqui, olha só. E este recebeu 6 figurinhas a mais que Apolo. Este quem? O Zeus, que é o que estamos falando agora. De modo que Frodo recebesse o dobro do que Zeus recebeu. E este recebeu 6 figurinhas a mais que Apolo. Este quem? Zeus. E quantas figurinhas cada filho ganhou? Boa pergunta, hein? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o seguinte, ó. Que a quantidade Y mais a quantidade X mais a quantidade Z é igual a quanto? É igual a 34 figurinhas. Essas 34 figurinhas estão divididas entre esses 3 valores aqui. No entanto, temos que respeitar o texto, tá bom? Então aqui, pessoal, já dá para a gente montar uma equação do primeiro grau com 3 incógnitas. Olha só como que a gente faz isso. Veja só. Então nós sabemos que x mais y mais z é igual a 34 figurinhas. Marcos, por que x mais y mais z? Tanto faz, pode ser z mais y mais x, tanto faz, tá bom? Então você está somando 3 valores distintos que é igual a 34 figurinhas. Então fica assim, pessoal, ó, x, que é a quantidade que o Frodo recebeu,
mais Y, que é a quantidade que o Zeus recebeu, mais Z. Isso aqui é igual a quanto? Somando a quantidade que os três receberam, é igual a 34 figurinhas. Você concorda? Esta quantidade mais esta dará 34 figurinhas. Agora vamos ter que desvendar quanto cada filho recebeu para dar 34 figurinhas certinho. Bom, nós sabemos o seguinte, que o Frodo recebeu o dobro do que Zeus recebeu. De modo que Frodo recebesse o dobro do que Zeus recebeu. E como que a gente interpreta isso aí, pessoal? Como que a gente interpreta? Sabemos que o Frodo recebeu 2 vezes o que Zeus recebeu. Então a quantidade do Frodo é X, que não sabemos. X é igual a quanto? X é igual ao dobro do que Zeus recebeu. Ou seja, o dobro. Qual que é o dobro de uma letra? Qual que é o dobro de um número? É 2 vezes aquele número. Qual que é o dobro de A? É 2 vezes o A. Concorda? É o A mais o A. É 2 vezes o A. Então, já que Frodo recebeu uma quantidade X e é 2 vezes a quantidade que o Zeus recebeu, então será 2 vezes Y, que é a quantidade que não sabemos que o Zeus recebeu. Então X é igual a 2 vezes o Y. Essa é a interpretação do texto, tá bom? Então Frodo recebeu uma quantidade X que corresponde a 2 vezes a quantidade que o Zeus recebeu, que chamamos de Y. E qual foi a outra coisa que a gente viu também? Olha só. E este, quem é este? O Zeus. Recebeu 6 figurinhas a mais que Apolo. Vamos ver aqui. 6 figurinhas a mais que Apolo. Então o Zeus recebeu uma quantidade Y, você coloca aqui a quantidade que o Zeus recebeu, ele recebeu uma quantidade Y que não conhecemos, no entanto ele recebeu 6 figurinhas a mais que o Apolo. O Apolo recebeu uma quantidade Z, e quanto que é 6 figurinhas a mais que o Z? Por exemplo, a letra B, quanto que é 6 a mais que o B? 6 a mais que o B é B mais 6. É uma quantidade que a gente não conhece chamada de B mais 6, concorda? Imagina que B fosse 50. 6 a mais que 50, quanto que é? É 56. Tá bom? Então é a quantidade de B mais 6. É 50 mais 6. Então voltando ao nosso texto aqui, ó, nós sabemos que quem recebeu uma quantidade Y foi o Zeus. Só que o Zeus recebeu 6 a mais que o Apolo, que chamamos de Z. Então é a quantidade Z que o Apolo recebeu mais 6 figurinhas. O Apolo recebeu uma quantidade Z, só que o Zeus recebeu 6 figurinhas a mais que o Apolo. Então é Z mais 6. Tá bom? Esta é a interpretação do nosso texto aqui, pessoal. Tá ok? Este texto aqui, ó. É isso que você tem que aprender, que é muito importante você aprender em uma interpretação de texto, tá bom? E para a aula não ficar muito longa, a gente vai parar por aqui. Essa primeira etapa está feita. Nós interpretamos esse texto aqui, esse problema de matemática, colocamos no papel. Nós sabemos que x mais y mais z é igual a 34. Sabemos que o Frodo recebeu x quantidade, e essa x quantidade é 2 vezes a quantidade que o Zeus recebeu, que é y, é 2y, 2 vezes o y. Vamos supor que o Zeus tivesse recebido 30 figurinhas. 30 figurinhas. Quantas figurinhas teria recebido o Frodo? É 2 vezes 30, que é igual a 60. 60 é o dobro do 30, tá bom? Então vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente continua isso aqui. Um abraço, até a próxima aula. Marcos Aba aqui no YouTube com vocês novamente.